Nós estamos diante de um formigueiro em plena atividade. Formigas bem comuns em nosso meio. Aqui elas estão trabalhando, Brisa. Isso mesmo. Aqui elas estão trabalhando na construção do ninho. Se dá para observar, elas entram no ninho, pegam um grãozinho e traz para fora. Por isso que tem esse montinho aqui de grãos de areia, porque elas estão trabalhando na construção do ninho. Isso. E a parte de comida? Tem outra equipe já buscando comida entre essas aqui? Aqui a gente só pode ver elas na construção, mas quando elas vão procurar, elas saem de muita, vão procurando onde tem alimento e aí volta para anunciar para o resto do formigueiro e junto com elas trazerem esse recurso. Dentro dos formigueiros, qual a recomendação? Porque se você invadir essa área, você vai ser picado e aí dói. Dói. Bom, o recomendado é você não mexer com elas, deixa elas no lugar delas. E se for em ambiente natural, né, não mexer, porque algumas pessoas podem ter alergia à picada e elas mordem e a mordida dói também, né? Mas se for dentro de casa, se estiver incomodando, tem os venenos apropriados para se usar no quintal, dentro de casa, na cozinha. Brisa, existem espécies de formigas que cavam mais profundo do que outras? Sim. As saúvas, por exemplo, o ninho delas pode chegar a 6 metros para dentro do solo. De profundidade? De profundidade. E de tamanho pode chegar a alguns quilômetros. Então tem ninhos realmente gigantescos. Por quê? É porque é muita da espécie? Muita formiga. No ninho nós podemos ter uma rainha ou várias. Se tiver várias rainhas, vai ter uma produção de operárias bem maior. E aí o ninho tem que aumentar para acompanhar a proporção da população de formigas. Em estudos, é possível dizer aproximadamente quantos indivíduos tem em cada ninho? Dá para saber. Tem ninhos que nós vamos encontrar 5 formigas, 8 formigas, mas tem ninhos que podem chegar a bilhões de formigas mesmo. São imensos. A reprodução acontece dentro dos próprios ninhos? Não. A reprodução acontece na revoada. Os ninhos eles vão liberar fêmeas e vão liberar machos alados, porque dentro do formigueiro só quem tem asa são as rainhas e os machos. E aí eles vão se encontrar para a cópula no voo nupcial. Eles voam e ocorre a cópula. E aí depois disso as fêmeas, as rainhas, elas vão perder as asas e vão fundar um novo ninho. Elas já vão estar fecundadas. O que você talvez não sabia é que para os estudiosos da ufologia e do mundo desses insetos, se por acaso recebêssemos a visita de ETs, a comunicação dos visitantes seria com quem aqui na Terra? Pois é, seria com as formigas. Que se os extraterrestres viessem aqui para a Terra, eles não iam querer conversa com os seres humanos, ia ser com as formigas, porque elas têm uma capacidade de organização e de inteligência e de organização da sociedade muito superior à nossa. As formigas carregam o exemplo da resistência e foram capazes de suportar todas as mudanças climáticas e catástrofes globais. Milhares de espécies de animais se extinguiram ao longo da história de nosso mundo, em uma estimativa de 140 mil por ano, mas as formigas existem até hoje. Estima-se que, se fosse possível reunir todas as formigas do planeta, elas somariam algo como 10 quatrilhões de indivíduos. Isso mesmo, 10 quatrilhões de indivíduos. O que juntas seriam mais pesadas que toda a humanidade junta. Se por um lado as formigas causam incômodos, seja como pragas urbanas ou rurais, por outro, a sua forma de agir ganha a simpatia do cinema e a sabedoria registrada na literatura clássica, na Bíblia, no texto sagrado, através dos provérbios de Salomão. Mas só existem 2 versículos especificadamente que falam sobre a formiga, 2, bem fechados. E nesses 2 versículos, esse texto que fala sobre a formiga está inserido num contexto proverbial, de ilustração, tomando a formiga como um símbolo, como um arquétipo de uma virtude que o provérbio, lá, o sábio, ele quis mostrar para que, no exemplo dessa virtude da formiga, a gente pudesse trazer coisas para a nossa vida. Os textos são muito simples. Primeiro, é uma apologia que se faz contra a questão da preguiça. No livro de Provérbios, no capítulo 6, no versículo 16, e o texto é um texto engraçado,
diz o seguinte: vai ter com a formiga preguiçoso, que não tem chefe, mas ela faz a parte dela. A ideia é justamente essa. Se não me falha a memória, Napoleão Bonaparte, uma vez acuado em uma das guerras pelas quais ele enfrentou, ele ficou escondido em um certo ponto, e no lugar onde ele estava, se ele fizesse qualquer nuance, ele poderia ser atacado pelos inimigos. E ele estava refletindo se aquilo haveria de ir à frente ou não, refletindo sobre sua vida, sobre o que estava fazendo. E ele observou uma formiga levando um pedaço de folha, tentando levar um grande pedaço de folha para a sua toca, né? Fazendo a parte dela, que no momento em que há verão, ela constrói toda seus mantimentos para no inverno ela poder utilizar. Então, essa formiga tentou colocar essa folha enorme 75 vezes. Então, Napoleão, ao ver isso daí, disse: não, se um ser como esse tem essa garra, tem essa potência, essa virtude, por que eu não haveria de ter também? Quem não lembra do famoso desenho da Formiga Atômica? Um super-herói que estrelou na televisão em meados dos anos 60. Mas isso é muita consideração? Deixar um tablete de açúcar prontinho pra mim? Nós, formigas, temos uma atração por comida de piquenique e açúcar. O clássico A Formiga e a Cigarra. Oi, rainha. Quando o inverno chegar e a neve cobrir o solo, você vai mudar sua canção. Ah, mas o inverno demora um bocado. A fábula conta que no verão, a formiga trabalhava sem parar para garantir o suprimento no inverno, enquanto a cigarra zombava do esforço dela, dançando e cantando. Não exagere, pra que se cansar? Formigas bobas sempre a trabalhar. Vamos tocar, cantar e dançar. Ao chegar o inverno, a preguiçosa cigarra sofre as consequências da fome e do frio, quando aquecida e bem alimentada vivia a formiga trabalhadora. Comida, comida. Muitas pessoas foram influenciadas a todos os aspectos da ética, quando se fala em virtudes, utilizam animais para refletir sobre essas virtudes. As ciências é objeto de estudo delas, né? A biologia está aí para isso. As artes também, inclusive as artes religiosas. Não sei se você se lembra, mas dentro do meio evangélico foi muito comum em uma época um bichinho chamado esmilinguido, que era uma formiga, que através de cartazes, através de folhetos, traziam as virtudes evangélicas, as virtudes do amor, da união, da prudência, e sempre foi muito importante. Isso é um aspecto da revelação, sabe? Deus, quando se revela ao homem, ele se revela de forma geral a todos eles. É aquilo que a gente chama de graça geral. E ele se revela através da natureza. No Salmo 19, dos versículos 1 a 6, o salmista vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. É aquele tipo de verificação em que o observador, pela obra criada, pode contemplar aspectos daquele ser criador. Das formigas, fica a lição de quem não foge do trabalho, é organizada, tem iniciativa, adquire recursos, não desperdiça nada e depois desfruta do resultado do trabalho. O programa termina aqui, mas em breve a gente se encontra no nosso planeta.